Dois, um. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem connosco neste fim de tarde e nesta conversa que inaugura o ciclo Dança Iminente, um conjunto de 4 conversas que pretende pôr-nos a falar e, sobretudo, a pensar sobre este tempo que temos estado a viver, aqui a partir um bocadinho da boleia que as práticas artísticas nos oferecem. No fundo, o convite é para nos questionarmos todos. E agora, para onde vamos? Para esta conversa inaugural, em que vamos falar de produtividade e procrastinação, serão assim conceitos tão contraditórios, foram convidados 2 autores, criadores, coreógrafos, bailarinos, que neste contexto dispensariam, creio eu, apresentações. Ainda assim, João Fiadeiro, 55 anos, fundador da Companhia Real e do método de composição em tempo real. Qualquer coisa, João, desculpa se isto for uma mega simplificação, mas diria que composição em tempo real é qualquer coisa com uma distância que vai do impulso interno à ação externa correspondente. A estas duas coisas há a companhia, que infelizmente já não existe, e à sistematização deste método o João dedicou mais de metade da vida. João é também professor, investigador e obviamente um nome incontornável da nova dança que nasceu em Portugal no início dos anos 90. O outro criador é o nosso Vítor Hugo Pontes, também criador da estrutura nome próprio, também professor, e com menos, de uma outra geração, tem menos de 13 anos que o João Fiadeiro. Quando o João chegou a Portugal em 1972, faltavam ainda 6 anos para Guimarães ver nascer o Vítor Hugo Pontes. Apesar disso, apesar dos momentos diferentes e dos contextos diferentes, ali ao bater dos 20 anos, os dois fizeram um percurso mais ou menos idêntico, não sei se necessariamente inevitável, que passa pelo cruzamento da formação entre Portugal e o estrangeiro. O João mais nos Estados Unidos, em Nova Iorque, o Vítor mais na Europa, em Inglaterra, e mais tarde, outra vez com este delay de uma década, na casa dos 30 anos, já os dois somavam muitas peças, muitos prémios e muitas apresentações em todos os lugares do mundo. O João sempre com as suas peças de títulos poderosíssimos como O que eu não sou, o que eu sou não fui sozinho, ou O que fazer daqui para trás, e o Vítor Hugo com a sua produtividade vertiginosa desde 2005, que não há um único ano em que ele não estreie pelo menos um espetáculo por ano, às vezes 2, não raras vezes 3. Esta quinta edição do DDD, o João Fiadeiro traz em coautoria com a Carolina Campos Ça va exploser, uma peça que, creio eu, vai colocar a nossa atenção ao espelho. É um sentimento muito deste tempo, digo eu também, termos a noção de que vamos explodir, só não sabemos quando nem como. E o Vítor Hugo Pontes traz Os Três Irmãos, um trabalho criado a partir de um texto especialmente perturbador, do Gonçalo M. Tavares. Os dois vão estar à conversa connosco na próxima hora, podem fazer perguntas, que nós vamos ler as perguntas, mas quem vai dar aqui um verdadeiro sentido a esta conversa, ou quem vai completar o sentido desta conversa, é a Vânia Rodrigues. A Vânia é investigadora, consultora e gestora cultural e vai fazer aqui um bocadinho de mosquinha de Platão. É ela que vai espicaçar os criadores e pôr-nos verdadeiramente a pensar sobre aquilo que aqui nos traz. A Vânia publicou no ano passado um livro que perpassa 30 anos de produção e gestão cultural em Portugal. E talvez isso ajude a explicar por que razão ela foi talvez a pessoa que melhor pensou e documentou o último ano pandémico e o que se fez à criação artística em Portugal. Não só através de textos que foi publicando na imprensa, mas também em conversas públicas como esta. Quem já teve a sorte de apanhar numa dessas conversas sabe que isto é verdade.
de um texto no Público, publicado no Jornal Público em março do ano passado. Eu retenho uma frase que considero especialmente importante para esta conversa, que creio eu, a frase final do texto, que diz: em estado de alerta precisamos de pensamento lento. Eu pego nesta deixa do pensamento lento porque parece-me que não foi dessa forma que os criadores, os agentes culturais e grande parte dos equipamentos culturais em Portugal decidiu reagir à crise. A resposta foi uma espécie de overdose, quase como uma casa a arder. Diz a Vânia também, nesse texto, a rapidez deste ajustamento, que gerou uma formidável aceleração e, não raras vezes, sobreposição, deve fazer-nos pensar. É por isso que estamos aqui, para pensar nisso, e eu gostava de, pedindo desculpa à Vânia pela deselegância de não começar pelas senhoras, eu gostava de começar pelo João, porque o João, ao fim destes anos todos de carreira, decidiu puxar o travão de mão e desacelerar. E eu gostava de perceber se isso é uma resposta a este tempo estranho que estamos a viver, ou se resulta de qualquer outra motivação. Sim, bom, boa tarde a todos e todas e todos. É uma coincidência, na verdade. Eu poderia sempre reescrever a história dizendo que foi a pandemia ou foram as circunstâncias que me fizeram fazer essa desaceleração, mas na verdade foi uma coincidência. O Ateliê Real, a estrutura que acolhia a Companhia Real, finalizou a atividade em 2019, portanto antes da pandemia começar, em julho de 2019, fomos expulsos, de certa forma, do nosso espaço, porque a gentrificação na altura estava ao rubro, coisa que já não acontece, portanto houve aqui uma inversão de... Mas, na verdade, naquele momento, nós não podemos continuar naquele espaço. Fizemos uma festa que durou um mês, um acontecimento de acolhimento, de encontro com todas as pessoas que, de certa maneira, passaram pela Real durante 30 anos. A Maria João Gordão fez um documentário à volta desse evento, que ainda não estreou, que se chama Nada Pode Ficar. E esse fim desse ciclo... se eu tivesse replicado a mesma operação anterior, quando eu estive, por exemplo, na Malaposta, nos anos 90, eu depois passei para o Espaço do Ginjal, depois saí do Espaço do Ginjal, ali em Almada, passei para o Espaço da Capital, ali no Bairro Alto, depois do Espaço da Capital passei para o Ateliê Real, e agora iria para outro espaço, quer dizer, seria essa, digamos, a consequência natural desse fim. Mas não, eu decidi aproveitar um pouco esse fim de ciclo. Depois tive a coincidência também do meu filho entrar na universidade e, portanto, deixei de ter essa preocupação mais à flor da pele, porque é isso que é um filho, não é? E depois também comecei a fazer um doutoramento, depois comecei a achar que a própria ideia de casa, porque o meu contrato da minha própria casa pessoal também acabou naquela altura, e eu comecei a pensar, será que eu preciso de uma casa? Isso foi uma pergunta meio... Quem quer investigar a ausência de casa, não é? Portanto, foi o que eu fiz, que é o que eu estou a fazer. Agora, neste momento, estou sem casa por opção, no sentido em que estou a passar de residência em residência, estou a circular um bocadinho pelos espaços para onde tenho a oportunidade de ir. Portanto, foi uma circunstância, mas foi um aproveitamento de uma desaceleração, e a pandemia depois veio confirmar um pouco tudo isso. Mas acho que aquilo que eu fiz, olhando para trás, e ouvindo esta frase agora da Vânia, que tu acabaste de citar, o que eu fiz foi pensar lentamente, não é? O que eu estou a fazer, aliás, é aproveitar para pensar lentamente, o que não quer dizer que não haja uma vertigem e uma velocidade no interior desse tempo expandido que agora se proporcionou. E penso lentamente exatamente porque estou alerta, não é? E estar alerta não é estar com medo ou estar em pânico, é estar atento, não é? E esta atenção, esta sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade ao entorno e ao entorno, portanto, ter tempo para parar e reparar, portanto, porque a desaceleração permite também uma observação atenta aos detalhes. É um privilégio que eu,
pude fazer agora, talvez há 5 anos, eu não poderia fazer, ou 10, porque eu estava com um nível de produtividade e um conjunto de responsabilidades, de equipas e de projetos e de coproduções, etc., que eu consegui agora desacelerar. E, portanto, é mesmo um privilégio, na verdade, poder desacelerar o pensamento num momento em que ainda estou bastante ativo na forma como me posiciono em relação aos meus parceiros, em relação à rede, em relação à comunidade com a qual eu me relaciono e aos meus pares. É um privilégio, de facto. Aconselho vivamente para quem puder fazer. É uma boleia, Vítor Hugo Pontes, que tu ainda não decidiste apanhar, porque tu trabalhas a um ritmo bastante alucinante e acho que se te perguntasse se isso é uma fuga para a frente, tu dir-me-ás que não é? Que faz parte do teu ADN enquanto criador, mas como é que tu te posicionas aqui num sentido tão contrário ao de João, não é? Sim, também tenho 10 anos a menos, portanto, acho que lá chegarei. Confesso, antes de mais, boa tarde a todos. É mesmo um privilégio, uma honra estar aqui. Esta conversa com pessoas que admiro muito, a Vânia, o João, a Helena, que também escreve. Portanto, muito obrigado mesmo. Eu acho que faz parte de mim. Eu, desde que me conheço, que sempre fiz mais que uma coisa ao mesmo tempo. Portanto, não é uma coisa que eu provoque fazer desta forma. Eu andava no secundário e já fazia teatro todos os dias à noite, até à meia-noite. Portanto, eu lembro-me de estar a fazer espetáculos infantis e sair para ir fazer frequências para ir para a universidade. Portanto, este ritmo já era desde sempre assim. Aos 17 anos, quando fui questionado sobre o que é que queria seguir, eu inscrevi-me em 2 cursos ao mesmo tempo. Eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo. Estudei nas Belas Artes, Pintura, e fiz o curso profissional de teatro. E depois à noite ainda ia das 9 à meia-noite para o Teatro Universitário do Porto. Portanto, eu desde que me conheço que tinha este ritmo. Portanto, produzir para mim é um estado natural de viver. Curiosamente, eu tinha decidido o ano passado que ia ter um ano mais lento. Portanto, a minha última peça que tinha feito foi o Madrugada para a Companhia Nacional de Bailado em 2019 e só iria criar outra vez um ano depois, em setembro de 2020. O que acabou por coincidir com a pandemia que tivemos todos parados, portanto, e ainda foi muito mais frustrante. Portanto, eu não gostei nada da sensação e estou ansioso por voltar a acelerar. Já estou a acelerar, neste momento já estou aceleradíssimo. Acabei agora um ensaio, sentei-me aqui para falar com vocês, a seguir vou sair daqui para fazer outra coisa, mas é neste estado que eu gosto de viver. Eu tenho uma grande dificuldade com a paragem, para pensar, para refletir. Acho que isso vai acontecer naturalmente. Neste momento eu não me gosto de sentir aí. Eu gosto de agir, a seguir a intuição e depois das coisas estarem concluídas parar para pensar, ou pensar o que é que aconteceu. Raramente penso durante. Sou mesmo muito de seguir a intuição e agir, no sentido de ter uma resposta prática, de ser pronto, e não quer dizer que às vezes não tenha que desacelerar para depois conseguir ter a resposta. Não tenho respostas constantemente, portanto, e depois conheço outras pessoas que às vezes ainda são muitíssimo piores que eu. Portanto, quando me dizem que eu produzo muito, eu digo, mas eu conheço pessoas que ainda são piores, ou que eu acho que são piores. Mas é o sítio em que eu me sinto bem. Não sei se é uma fuga para a frente, às vezes não sei, até acho que é, porque quando paro para pensar, penso em coisas que não quero, portanto, ou vou para um sítio que não gosto de estar. E então, como eu gosto muito de trabalhar e sinto-me muito feliz a trabalhar, e o trabalho é uma alegria, porque é um divertimento também, e é onde eu encontro pessoas de quem eu gosto muito e que gosto de estar. Portanto, para mim é mesmo, é um prazer fazer aquilo que faço e, portanto, se é produzir, pronto, é aí que eu me sinto feliz, enquanto funcionar dessa forma. Quando sentir que tenho que parar ou abrandar, espero ir a tempo, e não ir tarde demais. João, desculpa, veste um bocadinho ao espelho há 10 anos? Reveste nisto que o Vítor Hugo acabou de dizer? Sim, não, eu tenho dificuldade em colocar as coisas nesta relação binária, não é? Entre velocidade e desaceleração,
porque eu acho que há desaceleração dentro da velocidade e há velocidade dentro da desaceleração. Desculpa, Joana Moreira, talvez tenha sido complicado este trocadilho para ti, a nossa intérprete gestual. Não, e revejo, claro, quem me conheceu, eu e o Vítor cruzámos de vez em quando, mas não tivemos assim uma permanência mais longa juntos. Mas quem me conheceu de perto sabe que este meu discurso atual mais desacelerado é quase uma surpresa, assim, não é possível, porque eu acumulei muitas atividades sempre, trabalhei no teatro, na dança, trabalhei na curadoria, trabalho com artes visuais também, trabalho com ciência, com sistemas complexos, com pessoas ligadas à antropologia, ligadas à neurociência. Quer dizer, e portanto a minha vida foi sempre composta por muitas camadas, mas sempre cada camada como se fosse cada camada ou cada relação entre camadas, porque isso é que me importa, não é a camada em si, são os cruzamentos, sempre com aquele desejo de investigar o interior do tempo, seja ele do tempo acelerado, seja ele do tempo desacelerado. A investigação do tempo é que me importa, sobretudo um tempo que não seja cronológico, um tempo expandido. E não importa se eu estou em velocidade ou não. E, portanto, existiu, e a composição em tempo real tem a ver com isso, existiu sempre em mim um desejo de estudar e desenvolver uma ferramenta que me permitisse olhar de fora enquanto estou em ação. Portanto, não é propriamente um parar para pensar sobre o que fiz antes ou o que vou fazer depois. É continuar a agir e essa ação será mais ou menos rápida em função do contexto. Portanto, quem manda é o contexto. Não são desejos artificiais ou manipulados da minha parte. E depois olhar-me a agir. E esse olhar a agir é o que me interessa muito. Esta relação entre o ir e voltar num espaço, às vezes, de descontrolo, no sentido de me deixar levar. Portanto, tem que haver muita confiança à minha volta e com as pessoas com quem trabalho. E outras vezes fazer um out of the body experience, não é? Assim, um deslocamento e observar-me a agir. Isso agrada-me bastante. Quem manda é o contexto, Vânia, diz o João. E o que tu dizes é que o contexto criou uma espécie de capitalismo da criação. Fico com a sensação de que neste último ano, nas várias respostas que o governo tentou dar à cultura nesta pandemia, que nenhuma te pareceu propriamente muito razoável. Estou a ser injusta? Não sei se estás a ser injusta, eu é que não quero... Foram respostas rápidas em vez de respostas pensadas, não é? Sim, não queria chegar tão rapidamente ao comentário político, mas indiretamente, antes de falar dos governos em geral, diria que o que me preocupou nessa postura predominantemente reativa é de facto a estruturação se quiseres, de uma ideia de sucesso que está intimamente e que é indissociável da ideia de produtividade e que essa sim encerra um conjunto de pressupostos acerca do que é que um artista deve ou não deve fazer. Para mim, se o Vítor Hugo cria um espetáculo, 2 espetáculos ou 10 espetáculos por ano, isso está no domínio da liberdade individual, de escolha da liberdade artística, não tenho muito que opinar sobre isso. Uma coisa diferente é perceber, ou coloca-se, lá está, no contexto das condições de produção, das condições de trabalho e na expectativa que, designadamente o Estado, como o principal financiador das artes e da cultura, assente no contrato social que nós aceitamos e vamos tentando negociar a cada momento, que expectativas é que o Estado coloca aos criadores e que ritmos é que impõe, condiciona ou sugere, e não só o Estado, mas os criadores uns aos outros.
não sei se criar um espetáculo por ano é suficiente ou não é suficiente. O que é interessante é perceber que a ideia de sucesso, e uso aqui sucesso com as aspas possíveis todas, tem estado associada a uma ideia, a uma ideia de regularidade, por exemplo, e portanto a relevância de um artista, tanto do ponto de vista dos financiamentos como do ponto de vista dos programadores e dos críticos, está muito associada a uma ideia de regularidade. E por vezes também de uma espécie de progressão linear, da linearidade, de uma temporalidade linear, em que se vai fazendo projetos pequenos, depois se passa para projetos de grande escala e depois se chega à internacionalização. Tudo isto é não só simplista, grosseiro, tem pouco que ver com as práticas artísticas contemporâneas e com a forma como elas efetivamente se organizam. E coarta isso sim coarta a liberdade dos artistas escolherem a forma e o ritmo que querem criar. Eu acho que concordo muito com o João e com o Vítor também desse ponto de vista, quando dizem que não é a velocidade, não é o ritmo que está em causa, na verdade, não é? Aliás, há uma frase muito brilhante, da Boiana Kunst, acho eu, que diz qualquer coisa como o movimento lento é um privilégio dos ricos, e portanto não é questão de irmos depressa ou irmos devagar, de fazermos 2 espetáculos e não me parece que o facto de eu ter criticado e continuar a criticar uma certa precipitação nos modos de pensar a política cultural significa uma valoração moral da lentidão. A lentidão, como nós sabemos, não é? Ligado, ouvimos estas expressões do slow food, do slow tourism, tudo isso está ligado, tudo isso está completamente ligado às condições de fruição e de participação na vida social que nós temos. Portanto, são tudo expressões que estão assentes na profunda desigualdade social que vivemos. Portanto, resistiria também a sublinhar demasiado este binómio produtividade-procrastinação em favor de uma valoração moral de que trabalhar lentamente é trabalhar melhor. Não é esse o meu ponto de vista. O que me parece é que não podemos ignorar que as condições de produção em que a criação artística tem acontecido acontecem num sistema muito viciado na apresentação e na difusão, e portanto que até agora demorou a valorizar o fator de trabalho, demorou a valorizar o tempo de pesquisa, o tempo de preparação, demorou e ainda não está aí. A forma como o Estado entende financiar um artista está dependente da sua capacidade de se apresentar publicamente várias vezes no ano e de circular, etc. E isso sim começam a ser ângulos que merecem problematização. E a própria força de trabalho que possibilita uma dinâmica interessante e com ritmo de criação é uma força de trabalho que não raras vezes tem sucumbido ao burnout. Enfim, não quero fazer aqui não quero dizer uma lapaliçada, todos sabemos, não é? Mas o segredo está algures nesta alegria de que o Vítor falava, não é? De que o trabalho é para nós uma alegria, é para nós um prazer. E esse equívoco de usar o entusiasmo, a paixão com que nós nos entregamos ao trabalho, sabemos hoje, e isto sim está amplamente documentado, que foi utilizado de uma forma instrumental para colar as formas de trabalho e até as formas organizativas das atividades criativas aos requisitos do sistema capitalista neoliberal. Isto hoje sabe-se, não é? Sabe-se que o nosso apego ao trabalho, independentemente das condições em que ele se realiza, das baixas remunerações, das condições laborais, é evidentemente um valor interessante para uma sociedade que quer precarizar os laços laborais, não é? Da mesma maneira que a nossa adesão à era dos projetos surge no momento certo, do ponto de vista da desagregação dos direitos sociais e dos direitos laborais, não é? Enfim, mas isso é um caminho muito a descer, e eu gostava de
de não ir necessariamente por aí, não sei. Mas tu disseste que não querias ficar muito presa ao binómio produtividade-procrastinação. Deixa-me aqui lançar um outro binómio. E o poder da inspiração. Não é claro que o poder da inspiração necessite de todo o tempo do mundo para dali resultar uma coisa inspiradora. Mas tu achas que na forma como este sistema está montado, um criador pode permitir-se parar, quase auto-excluir-se e voltar 2 anos depois, não digo necessariamente com uma epifania, mas permitir-se esse tempo de ver o que é que acontece, o que é que acontece dentro da cabeça quando tu paras e quando tu decides ficar de fora? Não sei se essa possibilidade de nos retirarmos momentaneamente do mercado de trabalho é algo que interesse ver exclusivamente do ponto de vista dos criadores. Parece-me sim que a cultura e as artes devem interessar-se pelo que está a acontecer ao tempo livre dos cidadãos todos. E, de facto, toda a nossa atividade como criadores, produtores, programadores, se esvazia de sentido se os cidadãos não tiverem tempo livre para usufruir dela. E isso sim parece-me uma questão urgente, muito mais urgente do que estes pequenos ajustes, pequenos, grandes ajustes, entre a possibilidade de ter tempos de criação e ter tempos de descanso. Portanto, se quiser, na minha hierarquia de preocupações, está muito mais a ideia de que a política cultural tem de colocar como a sua primeira reivindicação a possibilidade do tempo livre. E isso significa uma centralidade do trabalho e, se calhar, da produtividade muito distinta daquela que tem existido até agora. Não é difícil imaginar, ou por outro, por exemplo, nós precisamos de ver um espetáculo novo todas as semanas. Ou seja, o reverso da medalha do criador, não é? O criador quer apresentar... será que nós precisamos todas as sextas-feiras ver um espetáculo novo? E será que não são as instituições culturais também que precisam, que estão presas a esse movimento perpétuo, porque o número de pessoas que vê é relativamente reduzido e, portanto, nós precisamos que essas mesmas pessoas voltem na semana seguinte a ocupar aquelas cadeiras, porque se essas pessoas consumirem ou participarem na cultura de uma forma mais descontínua ou errática, isso significa que mais público tem de aparecer para justificar a porta aberta. Portanto, eu colocaria sempre estas questões do ritmo da criação artística completamente interconectadas com a centralidade do trabalho e o tempo livre que todos nós, enquanto cidadãos, temos cada vez menos e que estão em relação direta com as possibilidades de usufruir da cultura. E, uma vez mais, parece-me que a noção de... o binómio de produtividade e procrastinação é interessante, é ele que nos mantém em tensão e ele que nos convoca aqui. Não quis dizer que ele não é interessante, pelo contrário, parece muito estimulante. Pode ser enganador, não é? No sentido em que, por exemplo, a mim interessam mais, e julgo que a tua pergunta, Helena, era sobre isso, interessam mais as noções de descontinuidade, a possibilidade de fazermos pausas, do que necessariamente fazer uma avaliação de qual é o ritmo de criação certo. Isso não existe, não é? Isto será diferente para cada artista e será diferente até, como vimos aqui, à partida em cada década para cada artista. Mas a possibilidade de pararmos de trabalhar, pararmos de estudar, pararmos para estudar, pararmos para refletir, pararmos para ler, voltarmos. Isso sim tem de ser um privilégio, não apenas dos artistas, mas dos cidadãos todos, porque aí reside de facto a capacidade de nos transformarmos, de nos deixarmos contaminar por um determinado espetáculo. Não sei, no meu mundo ideal eu ia ver, por exemplo, um espetáculo que eu gostasse muito, muitas vezes seguidas, e depois passava 2 meses sem ver nenhum. Claro, este não existe, mas na verdade a nossa relação temporal com a criação é muito pessoal e
E é difícil de transpor para os ritmos normais de produção em sociedade, não é? Mas eu sei como eu gostaria de viver. Eu gostava de ver muitas vezes e depois vir para casa, ouvir música que aquilo me fizesse pensar, ler livros e ver filmes, etc. E não necessariamente na sexta-feira ir ver outro espetáculo. Mas vejo, claro. Sou uma viciada, sou uma junkie disto, como todos nós que estamos aqui, não é? João, a dada altura da tua vida decidiste suspender a tua, que durou 4 ou 5 ou 6 anos, já não me lembro bem. O que é que isso te fez no regresso? Sentiste que voltaste outro? Voltaste como? Pois, eu ainda preciso de algum tempo para refletir sobre o que é que de facto aconteceu durante esse período. Eu parei durante 6 anos, entre 2008 e 2014, 6 anos, e parei não para voltar, eu parei mesmo para me ir embora, parei para não voltar nunca mais, que é a melhor maneira de parar, não é bem suspender, é parar, pronto, para fazer outra coisa. E na altura, 2007, 2008 a Troika começou a estar a morder os nossos calcanhares, não é? Foi o período também em que os subsídios estavam a baixar assim, de 6 em 6 meses, e havia uma sensação de incapacidade de dar resposta a este desejo ou a esta necessidade de sucesso ou de produtividade com uma redução dramática das condições de trabalho, e pronto, e isso foi importante, foi algo que foi importante. Mas para além dessa questão, que foi uma questão de contexto, social e pontual, eu próprio já tinha atingido um ponto de saturação, se quisermos, na lógica de exibição ou de apresentação, e precisava de facto de colocar o meu trabalho, que sempre esteve muito ligado à investigação, não para a arte, mas através da arte, não é? Não só para a arte. É claro que eu investigo para produzir objetos de arte, mas eu investigo através da arte. Ou seja, a arte para mim é sobretudo um modo de raciocinar o mundo, de ativar uma sensibilidade que talvez por outros meios eu não fosse capaz, e que me permite pensar o mundo, a colaboração, a relação entre as pessoas, as decisões, pronto. E eu tive mesmo a necessidade de suspender, e foi incrível, foi muito importante. Aliás, é ligeiramente parecido com o momento que eu estou a viver agora. Ao decidir não ter casa, abrem-se oportunidades que eu nunca tinha imaginado, e conheço pessoas e coisas que nunca tinha pensado. E, portanto, ao suspender a criação e aquele ritmo que o Vítor conhece bem e que é muito exigente, ao suspender, abriram-se novas relações e oportunidades. Conheci, por exemplo, o António Alvarenga, que é um economista, foi super importante, o diálogo com ele foi muito importante. Conheci a Fernanda Eugênio, que é uma antropóloga brasileira que esteve em Portugal, e nós criámos juntos o WAND Lab, um projeto de investigação artística, e que tem exatamente o WAND, não é? O I como foco, como protagonista, que é o que eu gosto nesta relação entre produtividade e procrastinação, é o I, é o AND, não é? Portanto, não é o OU, é I. E nesse sentido é sobre I, é sobre tudo junto, não há diferença, na verdade. E sim, portanto, quando retomei em 2014, eu estava mesmo convencido que não ia voltar, e a primeira coisa que fiz foi ativar 3 solos antigos meus, o I'm Here, que fiz em 2004, o I'm Sitting in the Room, que fiz em 97, e o Este Corpo que Me Ocupa, que fiz também em 2007. Reativei-os no espaço do Ateliê Real para perceber se o meu corpo... francamente, eu tinha-me esquecido, eu pensava que me tinha esquecido do que era o palco, do que era o corpo, do que era o espectador, e na verdade voltou a aparecer tudo, foi incrível, e a relação com os espectadores e com os meus pares foi muito bonita, e logo a seguir, em 2015, reativei o projeto da Real, de certa maneira, criei a peça O que Fazer Daqui para Trás, com um grupo que ainda trabalha comigo hoje, entre eles a Carolina Campos, com quem eu fiz o trabalho do Sabai Exposé, e entre eles também a Márcia Lança, que substituiu-me agora no Sabai Exposé, portanto o filme que
forem ver do Sabai Exposé, que se apresenta agora no DDD, não é comigo, é com a Márcia Lança, que vai dançar com a Carolina Campos. Márcia Lança, que trabalhou comigo há 19 anos, ou seja, trabalhou comigo durante 7 anos, tivemos uma relação muito intensa, com a Cláudia Dias também, e o Tiago Guedes também, que trabalharam comigo nessa altura, tivemos uma relação muito intensa. Depois tivemos 7 anos sem nos falarmos quase, e agora estamos há 7 anos novamente a trabalhar juntos, não é? Mas isso, para responder à tua pergunta, é que essa pausa foi muito importante para me esquecer. O direito ao esquecimento, acho que é chave para me relacionar com o presente. Eu só posso estar aqui se me esquecer, de certa maneira, e às vezes eu não consigo esquecer. E o esquecimento, acho, não sei bem, ainda tenho que estudar um pouco melhor, mas há uma relação muito bonita entre o esquecimento e o presente, e portanto é muito fundamental isso. O teu mecanismo, o Vítor Hugo Pontes, é um bocadinho o oposto, não é? Tu já pensaste alguma vez o que é que me aconteceria ou o que é que eu seria capaz de criar se em algum momento decidisse não me importar de parar para pensar? Sim, de certa forma já fui tentando provocar-me nesse sentido, até que mesmo nesta coisa de dar aulas, o facto de nós estarmos constantemente a produzir ou a dar, não quer dizer que uma pessoa não receba também. Eu próprio em 2016 tive uma necessidade de ir ter formação, de não ser eu a chegar ao estúdio e ser eu sempre com as propostas, de ser eu que ter que preparar as coisas. E então tinha a necessidade mesmo de receber, portanto eu também tive essa necessidade, às vezes não é de abrandar, não colocar as coisas nessa forma da velocidade, mas em estados diferentes, e há momentos em que uma pessoa precisa de receber mais do que dar, ou precisa de absorver também dos outros. E isso em mim também acontece. Eu, apesar de estar sempre muito ativo e ligado a coisas, mas há alturas que eu também tenho que ser estimulado a criar, porque de onde é que vem a inspiração? Há pouco falávamos da ação e da inspiração. A inspiração vem também desta ação, né? Da vivência, e às vezes nós temos que ser estimulados, e também vou provocando que isso aconteça no meu próprio percurso. E às vezes é mesmo, ou seja, nos projetos em que crio este desafio, pessoas a virem trabalhar comigo exatamente para criar este confronto, para gerar a ação, né? Porque a ação surge de um conflito, não um conflito de andarmos a discutir, mas de opostos, como aqui, não é? Quando falamos de produtividade e procrastinação, que é uma palavra que eu tenho imensa dificuldade em dizer, porque acho que não se relaciona de todo comigo, e por isso eu tenho mesmo muita dificuldade em dizê-la. Mas eu hoje também tive meia hora à frente do espelho a dizer... João, ok, já ganhei o meu dia, não fui o único, porque eu estou outra vez com este problema de articulação. Isto para mim é quase um trava-línguas. Eu digo, não, eu não sei esta palavra não se relaciona comigo. Mas pronto, pegando nesta ideia dos opostos, que são opostos, mas eles têm que viver em diálogo um com o outro para gerarmos a ação. Isto para voltar àquilo que estava a dizer, eu também fui no meu percurso também vou criando quase esses desafios dentro de um processo de criação, não é tanto de suspensão ou de mudar propriamente a atividade que estou a fazer, mas também sinto que de certa forma eu vou-me envolvendo em projetos muito distintos, em que vou tendo funções também distintas, porque eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Portanto, esta coisa do trabalhar, não é trabalhar numa ideia quase de mecanismo em que executo sempre a mesma tarefa, não. É exatamente também ir dialogando com outras áreas, dialogando com outros artistas, para de certa forma ir sendo estimulado e desafiar no meu próprio percurso. Só queria voltar um bocadinho atrás, porque a Vânia há pouco falou uma coisa que para mim foi quase a origem também disto tudo. Para além de me lembrar sempre de mim a fazer várias coisas, há um momento da nossa vida em que nós somos mesmo obrigados a fazer coisas, porque se nós não trabalharmos, não ganhamos dinheiro. Portanto, eu recordo-me de ter estado a fazer um projeto, por exemplo, em França, durante um período, e eles diziam, eu tinha que vir a Portugal porque tinha um espetáculo, ou porque tinha que ir para não sei o quê, e eles, mas tu nunca paras. Eu se não parar não ganho, se parar não ganho dinheiro, portanto não tenho um rendimento. Portanto, eu sou obrigado a estar quase, ou sou
pressionado a estar constantemente em trabalho, porque senão depois não tem como pagar as contas ao final do mês. E isto é importante perceber-se, porque nós não temos, não entrando no lado político propriamente, mas nós não temos nada que nos ajude nesse sentido. Enquanto que em França eles têm um sistema que é chômage, trabalham um período e depois podem ficar a refletir sobre o que é que vão fazer a seguir. Eu não podia ficar a refletir sobre o que é que queria fazer a seguir, porque se eu ficasse em casa não recebia para fazer isso. E mesmo o próprio mecanismo em que nós estamos nos obrigava a produzir. Há quase esta coisa, qual é o produto que tu estás a fazer? Porque eu tenho que ter um resultado. Esta coisa da investigação, e o João passou imensos anos a investigar sobre a composição em tempo real e a desenvolver um método, quase... Tem que haver um resultado, tem que haver as apresentações, tem que haver, quase que somos pressionados para mostrar que estamos a trabalhar, porque o facto de estarmos em casa a ler não é trabalho, porque não há produto, mas é. E como é que isso é visto também no nosso dia-a-dia e na nossa própria forma de agir e de trabalhar. E eu acho que às vezes somos sempre pressionados, o sistema pressiona-nos a produzir, e quando eu digo produzir é ter produtos, e há estruturas que usam mesmo esta palavra, que é qual é o produto que tu estás a fazer com isso, e às vezes não é um produto visível, não acontece naquele momento, vai acontecer passado um outro tempo, e eu também gosto de estar envolvido nesse tipo quase de atividade, se posso chamar assim. É um sistema perverso este, Vânia. Tu dizias num texto que o governo teve a boa ideia de prolongar as pessoas que tinham sido consideradas elegíveis para o concurso, mas ao mesmo tempo, estou a falar do ano da pandemia, o ano passado, mas ao mesmo tempo praticamente lhes exigiu que continuassem a criar. Uhum. Dás mais ou menos com uma mão e tiras com outra, não é? É perverso isto? Ou é razoável que isto seja pedido aos criadores? E às companhias, claro. Bom, acho que tenho muita consciência que algumas destas perguntas têm uma complexidade algo incompatível com o tempo de resposta e queria fazer essa ressalva, não é? Não dá propriamente para rascunhar assim um programa de governo e uma política cultural jeitosa em 2 minutos, mas acho que ajuda a olharmos, por exemplo, para o que está a acontecer na ciência. Ajuda-nos a pensar. A ciência fundamental, a ciência não aplicada, tem dificuldades muito parecidas com as nossas e tem, aliás, métodos de trabalho, ou se quiserem, requisitos parecidos. Os cientistas que trabalham em ciência fundamental também precisam, como os artistas, de liberdade para especular sem um propósito pré-determinado e sem se poderem comprometer com o tal produto de que falava o Vítor. E também eles têm tido que esbracejar para serem financiados. Ou seja, se vocês forem observar, lá está, saindo da nossa bolha, que nós temos, por vezes, tendência a encontrar explicações autojustificativas, não é? Se nós formos observar o que acontece no domínio do financiamento à investigação científica, nós encontramos características semelhantes. Para o domínio da investigação aplicada, ou seja, a investigação que consegue justificar a sua utilidade face ao interesse comum da sociedade e consegue demonstrá-lo com muita eficácia, e as ciências fundamentais a terem mais dificuldade em justificar a legitimidade até do investimento público nessa dimensão da ciência. O que talvez seja um indício de que isto não tem nada a ver com arte, de facto, não é? Tem a ver com um contrato social que está, não diria caduco, mas está sob ameaça, um contrato social acerca do que é relevante o Estado financiar e não financiar, que o uso do tempo é que nos é autorizado, de novo, e desse ponto de vista, concordando em absoluto com o que diz o Vítor Hugo relativamente ao condicionamento gigantesco que os requisitos de financiamento público operam sobre os artistas, também me parece que não é necessariamente aí que encontraremos as vias de futuro. Enfim, vamos melhorando o sistema, mas melhorá-lo de forma radical implica um olhar também radical sobre este contrato social. E também é por isso que tenho refletido muito, embora sem grande
sem grande sapiência particular, por exemplo, sobre ideias mais transgressoras, como a ideia de rendimento básico incondicional, que me parecem, em mim, ideias verdadeiramente emancipatórias daquilo que podem ser as condições para criar e as condições para usufruir de cultura, e com um alcance, porventura, mais interessante do que este ajuste que estamos agora no domínio das políticas culturais a fazer com o que aconteceu nos anos 90 em França, não é? Como dizia o Victor Hugo, ou seja, de facto, houve países ricos que tiveram a possibilidade e a inteligência de, num outro momento bastante diferente deste que estamos a viver do Estado Social, de criar condições muitíssimo vantajosas para os artistas, que nós invejamos, naturalmente, mas que também temos de perceber que provavelmente não conseguimos agora, 30 anos depois ou 40 anos depois, replicar essas condições, porque as condições, entretanto, mudaram, e mudaram não foi para as artes, mudaram para os cidadãos todos. Portanto, parece-me que para resolver problemas particulares das artes nós temos realmente que olhar para lá desta bolha e perceber o que está a acontecer em termos do contrato social com os cidadãos. Mas deixa-me voltar só atrás de novo para reagir ao que disseram o João e o Vítor, mas sobretudo o João, quando falava desse momento de paragem. Uma coisa que me interessa muito e para a qual não tenho resposta é como é que nós encontramos, nós sabemos bem como é que se constrói esse sucesso, não é? Essa carreira de sucesso, vocês todos sabem, não é? Enfim, recepção favorável da crítica e do público, e os programadores, e a regularidade, e datas internacionais, enfim. O que talvez não nos tenhamos empenhado tanto em pensar quais seriam uma espécie de critérios contra-hegemónicos de sucesso, não é? Ou seja, quando o sucesso não é uma certa regularidade da apresentação ou um certo acolhimento do público, porque isso também não é um determinante que deva condicionar em absoluta criação artística, então é o quê? E acho que também é muito interessante. Bom, era mais divertido pensarmos no fracasso, mas é pouco provável que as políticas culturais se alinhem connosco em financiar o fracasso. Portanto, eles vão sempre estar interessados em financiar uma qualquer ideia de sucesso. Uma ideia de sucesso que a sociedade transitoriamente aceite. E nós conhecemos esta que está em vigor, não é? Que é baseada, lá está, na autoexploração, num sistema hipercompetitivo, que coloca, de facto, os artistas a competir uns contra os outros. Nós conhecemos este fenómeno. Não estamos a conseguir superá-lo. Será que podíamos começar a trabalhar naquilo que seriam esses critérios contra-hegemónicos de sucesso? Eu só tenho a pergunta, não tenho a resposta, mas parece-me uma investigação assim importante para o futuro. Mas tens alguma hipótese de critério? Um critério que poderia ser, por exemplo, o quê? Tenho muitas, mas não sei se... Partilha! Eu acho que há um critério, em qualquer escala de relação, seja ela quase privada, mas também na esfera pública, que é a confiança, não é? E esse é um critério que... Porque a sensação que eu tenho sempre quando lido, que já não lido há muito tempo, não é? Mas quando lido com o Estado, quando peço apoios, é que somos culpados até provar que não somos culpados, quer dizer, ou seja, há uma desconfiança à partida. Temos que provar tudo e temos que garantir que conseguimos tudo o que prometemos, temos que antecipar o nosso futuro em 2 anos, em 3 e 4, como se fosse possível, não é? Portanto, há um protocolo de relação que está sustentado na desconfiança, não é? Eu acho que há um medo que eu entendo, não é? A questão da transparência, a questão do desleixo, a questão da própria corrupção que eventualmente emerge exatamente quando as regras não são rígidas. Mas eu não acho que seja bem assim. Eu acho que tem que haver uma... Bom, para já, pensar o financiamento artístico não pode ser o mesmo do que pensar, não sei, projetos de engenharia ou outros projetos que são talvez mais previsíveis, ou seja, haja uma capacidade de antecipação maior, não é? Porque há um valor, por exemplo, na prática artística, quer enquanto criador, quer enquanto curador, quer enquanto professor, que é o não saber. Não? Há um valor, isso é um valor, o não saber, o estudar o não saber, o estar junto no não saber,
o acolher o presente, não é? O estar sensível ao presente e acolher o presente. Eu lembro-me, por exemplo, em 2015, que foi o ano em que nós perdemos, a Real perdeu o apoio do Estado. E perdeu o apoio do Estado, em parte, porque eu tive 6 anos parado até 2014 e desapareci de um mapa qualquer, embora nunca tenha desaparecido do mapa dos pares, dos festivais, mas desapareci do mapa do governo ou do Estado, pronto. Mas, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente desse ano em que eu propus um projeto de acolhimento de artistas internacionais em residência artística no Ateliê Real e de curadoria acompanhada, não é? Como eu fiz com muitos artistas nos anos 90, nos anos 2000, só que era um open call e é evidente que eu não poderia apresentar ao Estado os artistas que vinham porque era um open call, não havia hipótese. Atrasou tanto o subsídio a ser dado, portanto, que era suposto ser em março e só apareceu em maio, uma coisa assim, que, entretanto, o Open Call deu, de facto, resultado. Nós tivemos 150 propostas, uma coisa enorme de todo o mundo, mas já tinha sido recusado o nosso subsídio, o nosso apoio, exatamente porque não tínhamos sido capazes de provar quem é que seriam as pessoas que iam comparecer ao projeto. Então tivemos que mandar cartas às pessoas todas a pedir desculpa e pronto. Mas isso para dizer que um critério seria a confiança. Eu lembro-me, quer dizer, não é para replicar, não é? Mas lembro-me na altura, nos anos 90, até o ano 2000, Gil Mendes, José Ribeiro da Fonte, quer dizer, quem estava na altura é o IPAI, acho eu, já não me lembro qual era a estrutura do Estado tratava de nós, mas havia um trato e uma relação que nos permitia, por exemplo, se nós não cumpríssemos um calendário ou um programa que propusemos, se justificarmos e se fizermos mais e outras coisas, inclusive, que são outras e mais ainda, havia essa capacidade, porque estava-se a investir, estava-se a confiar na estrutura e não se partia do princípio que a pessoa não fez aquele projeto porque tem alguma intenção maléfica por trás. Há uma confiança. E a partir de um certo momento, ali nos anos 2000 até 2005, aquilo começou a criar-se uma exigência burocrática, não é? E começou-se a criar um monstro que tornou as coisas muito, muito complicadas. E, portanto, eu diria que um critério seria a confiança, mas aí, mais uma vez, não tem só a ver com as artes, tem a ver com todos nós, com todos na rua, em qualquer momento, em qualquer circunstância, não partir da premissa de que estamos perante alguém que nos quer atacar ou que nos quer oprimir, mas estar atentos, claro, porque não se pode deixar que essa espécie de abertura ou disponibilidade se transforme em presa fácil, não é? De forma a sermos capturados exatamente pelo capitalismo e por um modo de consumo que não se adequa a essa disponibilidade de acolhimento do outro, não é? Vânia, revelas um critério ou dois? Ok, cheio de curiosidade. Não, vai ser muito fazê-lo aqui. Não... O que acho que esse da confiança é belíssimo. Acho que há uma exigência clara que nós poderíamos fazer. Estou a pensar a partir desta conversa só. À política, às políticas culturais, mas também à micropolítica que todos estes projetos artísticos geram, não é? Portanto, há política nos seus vários níveis que clarifique o seu posicionamento face ao tempo. Essa é uma variável determinante, como vimos pelo testemunho de ambos e sabemos. A mim parece-me que a política cultural atual não tem esse posicionamento clarificado. E é por isso que é extremamente reativa, o que não implica que não vá conseguindo melhorias, aliás, muitas vezes suportada justamente na reação de um corpo mobilizado e alerta de agentes culturais que fazem exigências. Mas clarificar a sua posição com o tempo implica encontrar um outro horizonte temporal para a sua ação do Ministério da Cultura, quero dizer, que tenha outro horizonte que não seja só o dinamismo, não é? A questão de dinamizar um determinado setor.
E o equivalente disso, digamos, para os artistas e para as estruturas artísticas seria o não deixarem, não se deixarem reduzir a funcionários desse dinamismo ao fazerem as suas candidaturas, etc. Acho que não podemos correr o risco de achar que o IPAI, o IA, a DG Artes e todas as sucessivas designações do monstro, para usar a designação do João, têm a responsabilidade toda. Nós temos sempre espaço de manobra. Temos sempre espaço de manobra. E eu, por exemplo, se me é autorizado a disparatar, pergunto-me o que é que aconteceria se existisse uma espécie de pacto secreto entre, sei lá, os 20 artistas ou estruturas artísticas mais previsivelmente financiados e melhor financiados no quadro da DG Artes para apresentar 0 ou uma criação por ano, ou, enfim, para reduzir substancialmente o volume de atividade que apresentam ao concurso. Eu gostava realmente de saber se era possível para um organismo e para um júri sancionar de uma vez negativamente todo o tecido cultural. Portanto, o ritmo a que nós trabalhamos, e insisto particularmente o ritmo a que aqueles que têm sucesso trabalham, também é um indicador correlativo daquilo que o Estado se habituou a achar que é expectável e que é normal esperar. Portanto, não está tudo nas mãos dos governos nem das políticas culturais. Nós também temos espaço de manobra. Agora, implica transgressão e implica risco. Não estou com isto a dizer que é fácil, não de todo. Desculpa só, que já temos provas de que cada vez que isso acontecia, e o João foi uma prova disso, cada vez que se não preenches aqueles capítulos que eles têm lá, a seguir és penalizado. E, portanto, és penalizado fortemente. Portanto, o sistema está construído para tu atuares dessa forma. E as pessoas que já tentaram, de certa forma, ir contra esse sistema, acabaram por ser postas de parte. Mas eu não estou a falar da ação individual, Vítor. Eu sei. Pois, mas não é questão coletivo, isso é tudo muito bonito, né? Só que depois cada um olha para o seu umbigo e está preocupado com a sua casa, não é com a casa de todos. Pronto. E isso é muito claro, estamos todos no mesmo mar, mas cada um tem um iate diferente. E há uns que não. Faltam 5 minutos para acabar, um bocadinho menos. Gostava de fazer mais 2 perguntas. Uma à Vânia, porque tenho especial curiosidade sobre isto. Nós estamos sempre, nós, enfim, vale o que vale, não é? Mas estamos sempre a dizer que não precisamos de palavras, precisamos de ações. Vânia, tu escreveste que nesta altura não bastam as ações, estamos a precisar de um discurso. E eu fiquei muito, muito intrigada com o que é que tu queres dizer com isso. Tendo a sensação de que partilho dessa necessidade de um discurso novo, mas não queria mesmo saber o que é que queres dizer com isso. Acho que é uma ideia relativamente simples, para dizer a verdade, é bastante cansativo, não é? Imagino que... Falta pensamento, é isso? Sim, é cansativo quando estamos sempre só a discutir a percentagem do orçamento e são tudo discussões importantes, mas são bastante vazias e de facto, tanto a nível central como local, discutimos mais modalidades de apoio, programas, projetos, iniciativas concretas, do que as convicções políticas, ou seja, qual é a ideia de sociedade e qual é o lugar da cultura nessa ideia de sociedade. E é muito difícil aceder a isso, é muito difícil aceder concretamente, não falo necessariamente de um discurso hiper sofisticado, falo só de uma certa clareza de princípios, para depois entendermos onde é que entroncam então as opções políticas concretas, que se traduzem em números, em modalidades de atuação e de apoio, etc. Portanto, sim, acho que fazia falta alguma sofisticação do discurso e acho que o desespero e a miséria, de certa forma, em que vivemos durante muito tempo, também faz de nós pequenos robôs pragmáticos focados na exigência seguinte. É natural. Estamos sempre a lutar por aquilo que é possível conseguir do governo.
E parece-me que, bom, é interessante que no Ministério da Cultura alguém pense também aquilo, o impossível, não é? Porque para o possível estamos cá nós, aqui no desespero cotidiano, não é? Tem que haver aqui outro patamar de mobilização, de adesão, não é? Uma ideia que nos faça correr, que nos acelere assim um bocado o coração, não é? Mesmo que não se consiga. Sim. No quadro Mas por isso é que eu falava do poder de inspiração, não é? Como se o sistema cultivasse este estado de piloto automático, não é? Já desistiu. Pergunta para o João e para o Vítor, para fecharmos com aquilo que era o subtítulo desta conversa, corpos em estado de sítio. O que é um corpo em estado de sítio? É um corpo alerta, sei lá. Eu vejo dessa forma. É um corpo disponível, nesse sentido. Quando eu digo alerta, atento, mesmo. Eu acho que para mim é isso. Eu entendo dessa forma. Um corpo que está disponível para agir, para receber, que é sensível nesse ponto, que está sintonizado. Eu vejo dessa forma, foi essa a leitura que fiz. Mas não sei se o João tem outra visão. Só antes de passar ao João, desculpa, só antes de te dar a palavra para fecharmos, há alguma transposição disso para esta tua peça que vais apresentar amanhã, segunda-feira? Estes três corpos, estes três irmãos estão em estado de sítio, completamente. Porque estão extremamente alerta, disponíveis, sensíveis, portanto acho que sem dúvida que cria uma relação enorme com estes três intérpretes também, porque para além de serem três personagens, são três bailarinos, e que são três incríveis bailarinos que mesmo durante o processo estiveram completamente em estado de sítio, se posso dizer. E vou dizer o nome deles, os três, porque são incríveis, é o Dinis Duarte, o Paulo Mota e o Walter Fernandes. E isto porque a peça vive muito também da sua entrega, e aproveito já o convite. Já está esgotado para ver presencialmente, mas podem ver online às 10 da noite, na segunda-feira. João, no teu caso, corpo em estado de sítio? Eu estou absolutamente de acordo com o Vítor, acho que é um estado de alerta, um estado de atenção, mas eu gosto de pensar o estado de sítio como sendo um lugar, um modo de feito e não uma exceção, não é? Ou seja, o estado de sítio deveria ser, ou melhor, o corpo está sempre em estado de sítio, desde que nasce até que morre. O corpo está em estado de sítio. Tem momentos em que é anestesiado por fases da sociedade e das nossas relações políticas e sociais e económicas, que nos dá a impressão que estamos em paz e que há assim uma espécie de conforto e que tudo é previsível. E como vimos agora com a pandemia, mas como já vimos noutras crises, e por exemplo, como eu ainda, os meus 55 anos ainda me colocam num lugar pré-25 de Abril, e portanto eu ainda vivi enquanto criança, mas ainda vivi o exílio, vivi o fascismo, portanto tenho toda esta experiência do estado de sítio no meu corpo e sei, enquanto artista e enquanto improvisador, porque eu sou, sobretudo, dentro da arte, trabalho com a dança, mas dentro da dança trabalho com a improvisação, e o corpo, o estado de sítio é o modo de feito. E eu acho que se nós conseguíssemos aproveitar esta experiência pandémica, em que ficamos todos à flor da pele, não é? E com a ferida aberta, se quisermos, e se conseguíssemos, quando retomarmos, seja o que quer que vamos retomar, mas não perder um pouco esta sensibilidade, não perder este cuidado, esta atenção que estamos a ter em relação a tudo, eu acho que seria um benefício, porque não é possível. É muito importante não nos iludirmos e não cairmos na ratoeira do futuro sempre em crescendo, não é? Sempre da ideia do infinito, da ideia é muito importante estarmos em estado de sítio, no sentido atento, como disse o Vítor, no sentido
no sentido em que nos pomos em dúvida também, nos pomos em causa, escutamos os outros, temos uma disponibilidade maior. Quando estamos em estado de sítios, temos uma disponibilidade maior para reconhecer que isto a que chamamos o real, não é? Isto a que chamamos o acontecimento, é diverso, é múltiplo, acontece em simultaneidade, não é linear, é um tempo-espaço expandido. E isto é uma qualidade, acho que é extremamente necessária em qualquer disciplina, em qualquer lugar, área da sociedade, na vida privada, na vida pública. E também acho que os artistas, também por causa disso, têm um papel, porque somos nós também, com os cientistas e as crianças e os loucos, somos nós que estamos mais próximos desta falésia, não é? Deste espaço que está em constante perigo. E, portanto, se o referente fosse o perigo e não o equilíbrio, se o referente fosse o desequilíbrio e não o equilíbrio, a gente poderia aproveitar muito mais todas as variações que as modulações que a vida naturalmente nos obriga, porque não há certezas, o que há é dúvidas, não é? Se tivéssemos como referente o desequilíbrio, acho que seríamos mais resilientes e mais capazes de suportar o desconhecido. E pronto, é isso. É um pouco isso que tenho a dizer. No caso da peça, João, que vais trazer na terça-feira, ou que vamos poder ver na terça-feira às 10 horas, ela fala desta tensão que eu falei no início ou extrapolei muito? Fala, o título Ça va exploser, não é? Diz tudo. Vai explodir? E de certa maneira convoca o livro que deu origem, que é um livro chamado Ma vie va changer, A Minha Vida Vai Mudar, da Patrícia Almeida e do David Alexandre Guyot, que é um livro em que eles acumularam um conjunto de imagens durante o período da Troika, portanto foram 3, 4 anos durante o período da Troika, quer da vida privada, quer da vida pública, através dos jornais. E quando folheias o livro, é? Ma vie va changer, é um livro belíssimo, quando folheias tens esta relação entre a vida privada e a vida pública em simultâneo, do princípio ao fim. E o livro foi desenhado, foi concebido, é uma dramaturgia, claro, não é? Para os filhos, para o filho e o melhor amigo deles, poderem vê-lo daqui a 30 anos. É um recado para o futuro, não é? É como se fosse uma cápsula do tempo, daquele tempo da Troika, da vida privada e da vida pública, mas na mesma página, e portanto nós temos uma relação com o livro, com essa dimensão coincidente no tempo, não é? Para ser lido daqui a 30 anos, como se fosse uma cápsula para os filhos, para o filho e para o melhor amigo. Só antes de nos despedirmos, deixem-me só fazer mais uma pergunta que não resisto mesmo, porque nas vossas áreas concretas o corpo não é propriamente uma metáfora, como pode ser para mim, ou para a Vânia, ou para quem nos está a ver e a ouvir. Não sendo o corpo, no caso de Vítor Hugo Pontes e do João Fialeiro, uma metáfora na área de trabalho, qual é o lugar do corpo neste presente? Neste presente aprisionado, neste presente suspenso, eu não sei muito bem qual é o adjetivo que é de colocar a seguir a presente, mas neste momento que estamos a viver, mudou o lugar do corpo ou não? Eu acho que sim. Ele e a forma como nos relacionamos com ele, as limitações que tivemos, o facto de termos estado reduzidos a um espaço muito pequeno durante muito tempo, fez, sem dúvida, a mim fisicamente deixou marcas. O primeiro confinamento, eu quando voltei à atividade para os 3 irmãos, tive uma ruptura de menisco, pura e simplesmente. Porquê? Porque tinha um reforço muscular que, entretanto, perdi de estar em casa durante 3 meses. Portanto, esta coisa física é real, portanto, não é... O corpo é matéria, portanto, sem dúvida, a forma como nos relacionamos e os espaços que nos foi limitado também criou condicionantes no próprio corpo, fisicamente, né? É muito curioso porque
Um dos bailarinos do Dinis Duarte, quando começamos os ensaios, disse que, eu vou usar as palavras dele porque acho esta metáfora muito bonita, que era sentir que tinha o corpo numa ilha, como se tivesse o corpo numa ilha, e de repente o corpo saiu da ilha quando começamos a voltar aos ensaios, foi como de repente sair dessa ilha. E pensar no corpo como uma ilha, para mim, acho que é uma imagem bonita do que é este presente agora, ou o presente que tivemos, ou que estamos a ter, porque é presente, de certa forma. Aconteceu-te alguma coisa assim, João? Não, claro, eu não sou imune, mas eu tenho uma espécie de mente investigadora, então eu tendo a olhar tudo como condições e não como condicionantes, não é? Portanto, parou tudo, eu não te posso tocar, que interessante, não posso tocar, então como é que a gente se toca sem se tocar? E começo logo a investigar, ou seja, começo logo a tirar partido desta experiência da impossibilidade. E acho que isso nos informa muito sobre... eu acho que como tática de criação ou de improvisação, eu uso muito, todos os anos, de certa forma, esta ideia de criar restrições que impedem a progressão numa determinada direção e nos obrigam a encontrar alternativas, não é? Portanto, isto faz parte do método, do modo de produzir acontecimento e relações. As restrições é que nos obrigam, se eu tenho uma parede à minha frente, tenho que dar a volta, ou tenho que subir, ou tenho que fazer um buraco na parede, tenho várias oportunidades, ou vou para trás, não é? Mas eu preciso dessa parede para tomar uma decisão sobre o que fazer perante a impossibilidade de seguir em frente. E para mim isso é o lugar de criação e de investigação puro. E eu absorvi completamente. Por exemplo, uma coisa que é muito fascinante, que eu ainda estou em estado de choque com a experiência, que não estava nada à espera, é a relação com a máscara, não é? Com a máscara. E não ver as caras das pessoas. Eu dei um curso há pouco tempo em que estávamos todos de máscara, ficámos 3 dias de máscara. E quando finalmente, acho que foi no fim, para tirar a fotografia, houve assim uma situação em que a gente tirou a máscara. Eu não queria acreditar naquelas caras com quem convivi durante 3 dias. Houve assim uma coisa mesmo emocional, porque eu construí uma cara. Construí no meu cérebro. Quer dizer, o meu cérebro é como o blink, não é? Cada vez que a gente fecha os olhos, o cérebro preenche o espaço que está entre as imagens, não é? E a gente tem uma sensação de continuidade, que é um raccord, não é? No cinema é um raccord, uma sensação de continuidade quando o blink acontece. E metade da cara estar tapada obriga, o cérebro vai buscar referentes, não sei, ao cabelo, aos olhos, não sei, e constrói lá uma cara. Quando sai a máscara, é uma experiência absolutamente extraordinária. Mas eu aproveito, isto tudo eu aproveito, não é? Mas, mais uma vez, eu acho que a Vânia falou sobre isso, não posso esquecer, quer dizer, eu sou um privilegiado, quer dizer, por várias razões sou um privilegiado, mas sou também um privilegiado por poder tirar partido desta experiência, não é? Muita gente não pode, e eu não quero, de forma nenhuma, transformar esta espécie de resiliência, como se eu tivesse caído num caldeirão de resiliência em criança, não quero transformá-la e dizer que não está a ser uma experiência dura, está a ser imensamente dura, não é? Mas como eu desde criança, desde sempre, venho a praticar, mesmo antes de ter consciência de que estava a praticar, a adaptação ao meio ambiente, a adaptação às circunstâncias, muito nessa condição de exilado com os meus pais, porque eu nasci em Paris, fui para a Argel, fui para o México, depois fui para o Brasil, voltei para Portugal em 72, a minha mãe foi presa no aeroporto, depois foi 25 de Abril em 74, quer dizer, eu tive que estar sempre neste lugar de iminência do colapso, não é? Da iminência do colapso. Sendo que o colapso depois nunca chega realmente a acontecer, isso é que é importante, quer dizer, portanto, há que distinguir o pânico e o medo que acontece sobre a possibilidade do colapso e a verdadeira experiência de chegarmos próximo desse abismo. E acho que aí os artistas, e a improvisação em particular, têm uma palavra muito importante a dizer, porque esse treino de empurrarmos os nossos limites. Estamos com medo do colapso, certo? Estamos com medo de ter medo do colapso, certo? Mas vamos lá experimentar
E o laboratório permite isso, o estúdio permite isso, não é? Portanto, vamos lá experimentar. E se eu fosse um pouco mais àquela fronteirazinha, o que é que acontece? Será que caio? Não, não caio. Pronto, ótimo. Pronto, já percebi mais alguma coisa sobre a minha vulnerabilidade. E a palavra que me faltava há bocado era vulnerabilidade, porque eu acho que é outro critério importante que é associado à confiança, mas já não temos tempo para ir por aí. Tirar partido da experiência da impossibilidade. Vou tentar não me esquecer disso. Que maneira bonita de acabar. Vânia, queres fechar tu? Queres reagir a alguma coisa que o João tenha dito, Vítor? Sobre o corpo, eu sou uma naba. Não vou conseguir dizer nada só disparates. Li uma coisa muito interessante do Luís Fernandes, que publicou há pouco tempo um livro chamado As Lentas Lições do Corpo, em que reflete, é um ensaio sobre a ligação entre mente e corpo, que não sendo, enfim, novidade, sabemos todos que esta ligação está mais do que estabelecida, não deixou de ser interessante. Eu enfiei a carapuça quando ele diz que somos uma civilização verbocêntrica. E, de facto, se me tirarem as palavras, eu não faço nada, não é? Vocês é o corpo, sem palavras não vai rigorosamente nada. Mas fechando, assim, a tendência para o disparate, em termos de corpo, faço assim uma coleção de cromos de absurdos desta pandemia. Uma delas, eu acho que não preciso de explicação, é yoga online. Eu acho que diz tudo. Está o comentário, a gente diz yoga online e está o comentário feito. Já. É de contradição nos termos. Muito bem, então vamos fechar esta conversa recordando 4 coisas. A primeira é que logo às 21 horas há mais uma conversa deste ciclo Dança Iminente. Recordar, agora vou olhar ali para a minha cábula, recordar que os 3 irmãos de Vítor Hugo Pontes podem ver, ou se calhar já não podem porque está esgotado, não é? Mas podem ver às 19 horas e depois às 22 de segunda-feira. A peça do João podem vê-la às 22 horas online. E a última coisa é o livro da Vânia Rodrigues, que saiu há muito pouco tempo, há 6 meses, talvez, outubro do ano passado, creio eu. Chama-se As Produtoras, Produção e Gestão Cultural em Portugal. Trajetos Profissionais. É um levantamento de relatos entre 1990 e 2019. São quase 30 anos de levantamento de uma realidade que nos ajuda a olhar para estas coisas todas que também tivemos a falar, das políticas públicas de outra forma. Joana Moreira, muito obrigada. Vânia Rodrigues, João Fiadeiro, Vítor Hugo Pontes, muito obrigada a todos e até logo às 9. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.